Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Rui Pena Pires, a Sra. Cláudia Pereira, também os restantes membros do Observatório da Imigração, e dizer que gostaríamos mais de centrar aqui a nossa questão relativamente ao assunto que aqui nos traz, que tem a ver com a denúncia do protocolo entre a DGA-CCP e o Observatório da Imigração, que me parece que essa é a questão essencial que está aqui no centro. O Observatório da Imigração, na minha opinião, tem desempenhado um papel de extraordinária importância para o conhecimento do fenómeno, de um dos grandes fenómenos portugueses que marca a nossa história e a nossa cultura, que tem a ver com as migrações. O Observatório da Imigração foi criado em 2008 ou 2009, creio que era em 2008, disseram que era 2009, e desde então tem vindo a desenvolver um trabalho que era um trabalho que praticamente não existia. Havia em Portugal alguns estudos, alguns livros, algumas coisas, alguns trabalhos que eram encomendados a investigadores, a universidades, mas não havia um organismo que se dedicasse exclusivamente ao tratamento dos dados da imigração. E, no entanto, era uma coisa um pouco estranha, paradoxal, que sendo Portugal um país de imigração tal como é, não tivesse um organismo que pudesse fazer um estudo e uma análise aprofundada desse fenómeno que marca tanto a nossa sociedade e a nossa vida em comum e que também marca a vida dos outros países. E, portanto, desde o início que eu julgo que o Observatório da Imigração era um organismo de grande importância e que desempenhava um papel insubstituível, independentemente dos outros trabalhos que pudessem ser feitos por outras entidades. A verdade é que eu recordo muito bem que o PSD sempre olhou com desconfiança para o Observatório da Imigração. Designadamente dizia que os dados não eram precisos e todos nós sabemos que no âmbito da imigração os dados precisos são muito difíceis de obter, porque há uma grande mobilidade, há uma grande variabilidade, mudanças de contextos, mudanças de toda a natureza, mas, independentemente disso, é uma base importantíssima para nós compreendermos o fenómeno migratório. E recordo também que uma das primeiras coisas que o PSD fez quando chegou ao governo foi acabar com o Observatório da Imigração na altura. Depois houve um processo um pouco estranho em que o Observatório da Imigração não acabou, na realidade, foi isso que tinha sido anunciado, mas não acabou, mas foi-lhe reduzido brutalmente o financiamento. Eu não me recordo bem qual era o financiamento então que o Observatório tinha, mas, e se podia depois corrigir-me se estiver errado, haveria um financiamento da ordem dos 100 mil euros e que passou a 15 mil euros. Qualquer coisa do género. Portanto, um corte verdadeiramente brutal que praticamente inviabiliza ou torna pelo menos extraordinariamente difícil o desenvolvimento de um trabalho que seja um trabalho aprofundado, como merece a imigração portuguesa. E, portanto, houve sempre esta desconfiança, esta vontade de eliminar o Observatório da Imigração e que depois culminou com este episódio que eu acho pouco digno na medida em que foram tornadas públicas as razões pelas quais o Governo, trata-se do Governo, através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares, denunciou o protocolo com o Observatório de Imigração, alegando quebra de confiança, por um lado, e o próprio Secretário de Estado da altura, então, dizia que a troca de informação nem sempre tinha corrido bem, que teria havido sempre algumas dificuldades, etc. E que pensava que seria bom que este tipo de trabalho fosse entregue a outras instituições, a outras universidades, a outros investigadores, o que significa na prática que haveria uma sobreposição ou que se tornaria supérfluo o trabalho, todo este trabalho, todo o que foi sendo acumulado, todo este conhecimento que foi sendo acumulado ao longo de anos e que é de uma extraordinária importância para quem trabalha a imigração. E que eu acho que não fica muito bem que em Portugal uma coisa destas aconteça, porque eu acho que a nossa sociedade, de alguma maneira, já tem uma certa tendência para desvalorizar a imigração. Portanto, não dar uma resposta que seja adequada, e isso era mais um passo neste sentido. E, portanto, dados os argumentos que foram tornados públicos, na minha opinião, aquilo que se passou
foi, independentemente dos argumentos que agora nós ouvimos ao deputado José Cesário, então secretário de Estado na altura, foi um ato de vandalismo político na medida em que haveria uma intenção de decapitar ou de anular a ação do Observatório de Imigração. E, portanto, eu acho que isto é muito grave, porque o Observatório de Imigração é extraordinariamente importante para que o Estado português possa manter um relacionamento avisado, com políticas públicas que sejam concebidas em função das reais necessidades que as nossas comunidades têm nas suas diversas dimensões e, portanto, seria... Vou terminar, depois eventualmente haverá uma segunda oportunidade, outros colegas meus eventualmente também quererão falar, mas seria da maior importância que um episódio como este não tivesse acontecido. Aquilo agora, para abreviar, eu gostaria então de colocar as seguintes questões. Há uma diferença substancial entre o primeiro relatório e o segundo relatório, na medida em que o primeiro relatório tem um conjunto de respostas em termos de políticas públicas às questões de imigração. Peço que seja conciso, porque já ultrapassou... Vou ser muito conciso. Isto foi assim, foi encomendado ou procurou-se esta limitação. Dado que o relatório... Gostaria de perguntar também como é que conseguiram viver com 15 mil euros anuais e se isto permitiu que houvesse um trabalho cabal que fosse ao encontro das necessidades de estudos que o Observatório tem. Finalmente... Mesmo para terminar? Mesmo para terminar, se havia muitos investigadores e porque é que havia tantos investigadores que trabalhavam sem remuneração no Observatório da Imigração, e uma das coisas que sempre tem sido dito é que há uma fuga de quadros qualificados, provavelmente porque muitas vezes são sujeitos a trabalhar sem serem remunerados. Obrigado, Muito obrigado. Sr. Deputado.